E aí, tudo bem? Vamos falar agora sobre o FES. Eu estou aqui com um aparelho para fazer essa demonstração para vocês, tá bom? Sigam-me aqui. Vocês estão olhando agora para um aparelho onde a gente vai poder colocar o FES nesse paciente. E vocês precisam conhecer os parâmetros. A partir dos parâmetros é que nós vamos ter as indicações e as formas de utilização em nossos pacientes. Como é que a gente vai programar o nosso aparelho? Primeira coisa é perceber que aqui, ao selecionar a corrente, ela tem que estar no modo FES. Vamos fazer isso? Perceba que eu sempre vou mudar o meu parâmetro no botão do Set e sempre vou escolher qual parâmetro trabalhar no Select. Nesse momento eu estou escolhendo o FES. A partir do momento que eu sei que eu vou utilizar o FES é que eu vou para os próximos parâmetros. E aí ele vai me dizer o seguinte: ok, como é que você gostaria de trabalhar o FES? Ele vai dizer vai lhe dar algumas opções. Primeiro, se você vai querer sincronizado, se você vai querer recíproco, e ele tem essas duas opções, que significam o seguinte: sincronizado é todos os eletrodos contraem e relaxam simultaneamente, de forma sincronizada. E o recíproco é quando o primeiro canal contrai, o oposto relaxa, gerando uma atividade recíproca de um depois o outro. Ok. Nós vamos trabalhar dessa forma a depender de como você queira trabalhar com seu paciente. Aí é assunto para umas 2 ou 3 mais aulas para a gente dizer as diversas opções que nós temos de combinações entre o sincronizado e o recíproco utilizando 4 eletrodos. Isso é bem interessante quando a gente vai para a prática com o nosso paciente. Mas vamos lá, nós escolhemos agora o sincronizado e a partir do sincronizado ele vai perguntar: mas você, no modo sincronizado, deseja incluir a variação de intensidade e frequência? E aí você vai dizer se sim ou se não. E o que seria a variação de intensidade e frequência? É justamente como o próprio nome diz, a frequência vai ficar aumentando e diminuindo para que haja um efeito mais duradouro desse estímulo, por não haver uma acomodação neural. Ela é interessante? É, mas é muito mais interessante no TENS do que no FES, tá ok? Então você não é necessariamente obrigado a deixar o VIF, mas é uma possibilidade interessante, ok? Depois do VIF, o que é que ele pergunta? Ele pergunta a frequência. E aí você vai querer manipular a frequência. E é óbvio que quando a gente trabalha com o FES, nós vamos trabalhar com valores ótimos. E esses valores ótimos irão variar de 20 a 50 Hz. Por que esses valores, professor? Porque esses valores geram um alto potencial de contração muscular. E a partir daí a gente sabe que abaixo de 20 eles não são interessantes porque eles geram abalos musculares, não geram contrações tetânicas. E acima de 50 eles geram contrações que vão fadigar o músculo mais rapidamente e não são interessantes. Então, eu fujo da janela onde eu vou ter os resultados mais promissores para o meu paciente. Depois a gente pode fazer uma outra aula só para falar sobre a frequência na eletroestimulação neuromuscular. Mas vamos seguir aqui. Depois da frequência, o que é que eu vou escolher? Ele vai escolher a largura de pulso. E quando a gente fala em FES, é muito comum você ouvir que a frequência é X e a largura de pulso é de 250. Ou seja, você não tem nem o direito de escolher, você vai colocar lá 250. Mas eu digo para vocês que não. Existe uma variação que o teto dela é de 500 microsegundos, como você pode ver aqui, mas eu posso colocar entre 200 a 500. Menor do que 200, aí realmente a gente começa a ter uma largura de pulso muito pequena, que vai fazer com que você não tenha uma contração tão interessante, não tenha uma qualidade da contração tão interessante e tenha que compensar na intensidade. Aí já não fica tão legal. Mas entre 200 e 500 microsegundos você tem essa janela aí para poder trabalhar. No geral, vai ficar entre 200 e 300 microsegundos. Você já consegue ótimas contrações aí, tá bom? Ok, agora vai entrar, sim, tempo de subida, sustentação, descida e repouso. Nesse caso aqui eu tenho Rise em segundos, que ele vai permitir que eu aumente até quantos segundos? 9 segundos. Mas você não precisa usar isso tudo não. Tempo de subida, gente, quando você quer dar conforto para o seu paciente, o mais interessante que você pode utilizar é até 6 segundos. Mais do que isso é muito tempo de subida, tá?
Agora, se o paciente já tem uma adaptação, já faz eletroestimulação há um bom tempo, você pode colocar tempos de subida menores, de 2 ou no máximo 4 segundos. Eu vou deixar aqui o tempo de subida de 2. O tempo on, o tempo on é o tempo que vai haver uma contração efetiva. Esse tempo de contração efetiva eu posso programar até, deixa eu ver até onde o aparelho vai. Eu acho que vai até 30, vamos ver? Nossa, ele vai permitir muito. Mas no geral, nós utilizamos aí de 5 a 15 minutos. Você pode utilizar mais? Com certeza pode. Você é o fisioterapeuta, você que vai definir o tempo de contração. Mas no geral a gente vai ver que oscila de 5 a 15 segundos aí de contração. Nesse caso agora eu deixei 8. Então vamos agora para o tempo de descida, que é o decay. E aí o decay eu vou colocar da mesma forma que o tempo de subida, para que haja uma funcionalidade, uma sincronicidade, para que haja um movimento mais harmonioso. E eu botei lá, se eu não me engano, foi 2 segundos, não foi? Não foi 3, foi 2. E aí eu tenho agora o último, que é o off, que é o tempo de repouso. E esse tempo de repouso eu vou trabalhar sempre de acordo com o tempo que eu coloquei de contração. E aí eu crio uma relação on-off. E essa relação pode ser de 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, que significa o seguinte: se eu coloco 1 segundo contraindo, eu vou deixar 2 segundos repousando ou 3 segundos repousando. Se eu coloquei lá 8 segundos de tempo on e eu quero uma relação de 1 para 2, eu vou colocar no tempo off 16 segundos. Pronto, 16 segundos. E ele ainda vai me permitir inserir aqui algo muito interessante, que é um estimulador manual. Significa que ele vai ter aqui um botãozinho, um aparelhinho, onde eu posso disparar manualmente a contração. Aí não vai haver tempo on e tempo off, porque ele vai depender da minha vontade de apertar o botão ou não. Então quem vai dizer o que é on e o que é off é justamente o fisioterapeuta. Tá? Isso é muito bom quando a gente faz algum trabalho de simulação de um movimento. Por exemplo, um paciente com sequela de AVC, que você quer que ele levante a perna, mas você não quer que seja tão sincronizado, tão casadinho como o tempo on e tempo off. Você quer perceber a hora que o paciente começa a contrair para você disparar manualmente. Isso é muito bom, isso é muito interessante. Esse é um recurso que poucos aparelhos oferecem e geralmente quando oferece é muito legal para pacientes onde você quer primeiro esperar a reação do paciente para depois oferecer a corrente. Isso é bacana e isso é muito legal, exige atenção do fisioterapeuta, porque a gente tem que estar o tempo todo sincronizado com o feeling do paciente para ver se ele está dando o início do movimento para a gente disparar em seguida, mas é muito legal e é bem interessante. Existem várias formas de utilizar o estimulador manual. E por fim, gente, o tempo. Está aqui o timer. E eu vou programar de acordo com as quantidades de contrações que eu desejar no meu paciente. Então eu tenho que saber quantas contrações eu quero e quanto tempo dura cada contração. A partir daí eu vou conseguir programar no meu paciente a eletroestimulação. Tá ok? Então nós passamos agora por todos os parâmetros do FES. E é isso aí, galera. Façam um bom uso. Não é só para o Neurodin, isso aí é de qualquer aparelho de eletroestimulação. E muito bom, muito bom. Espero que vocês aproveitem bastante isso daí. Grande abraço, até logo!